Rapaz, da série Vídeos Longos. E vamos aqui mais uma. Sendo dessa vez de um canal aqui, né, que eu gosto bastante, que é o Bruno Bandeira. Deixa eu até aqui já, que é os 200 maiores mistérios ainda não resolvidos em One Piece. Curiosidades. Bom, 45 minutos só de negócio que ainda não foi respondido. Eu, tipo, é muito negócio, mano. Oda, você vai ter que se esforçar um pouquinho aí, mano. Assim, eu sei que alguns segredos talvez o Oda nunca fale. Isso é um fato, mas, mano, é muito segredo aí. É muito segredo, Oda. Assim, você tem que... Pelo menos a maioria tem que responder, mano. A maioria tem que responder. Entendeu? Dos 200, sei lá, uns 100, metade, 150 no mínimo. Assim, tem que responder. Bom, vamos ver isso aqui. Eu espero que vocês gostem, comentar o que acham. Mais um videozinho longo aí pra vocês. 45 minutos. Pega uma pipoca aí, porque, meu Deus. E eu lembro que se mesmo tem outro vídeo pra eu ver também, que vai ser longo pra caceta. Mas vamos lá. Já goste? Simbora. Lembrando que devemos sempre perdoar as mentiras de Bruno Bandeira. Um homem bom sempre perdoa as mentiras de Bruno Bandeira. Vamos ver isso aqui, mano. Os 200 maiores mistérios ainda não resolvidos em One Piece. Curiosidades. Simbora. Não, você não leu errado. Já é 2025, estamos na última saga de One Piece, e se alguém me perguntasse há uns 5 anos, eu diria que a essa altura, a maioria dos mistérios que Oda apresentou ao longo da série já teriam sido revelados. E de fato, o homem já revelou diversas informações importantes, mas acreditem se quiser, ainda existem centenas de perguntas sem respostas na obra. Mano. Tá, ele responde então, uma da outra mistério. Eu trago pra vocês uma lista atualizada. Aí fica difícil, né, Oda? 200 maiores mistérios ainda não resolvidos. Você responde uma coisa e depois de simplesmente... uma lista enorme como essa, a única coisa que eu te peço é o seu like e a sua inscrição nesse canal. Vem fazer parte do meu bando e ajudar a gente a alcançar a marca dos 900 mil tripulantes, ignora. que tá cada vez mais próxima. Não, e vai chegar simplesmente logo traz novos mistérios, é difícil. Beleza? Bora começar então? Número 1, o que é o tesouro One Piece? Esse o lendário aí... tesouro deixado por Joy Boy Isso aí no final vai ser respondido, já elimina. O título de Rei dos Piratas e a fama de ser um homem que conquistou tudo o que o mundo tem a oferecer. Ele dificilmente vai ser apenas um baú de ouro e joias. Então qual será o legado de Joy Boy? Número 2, o que é a voz de todas as coisas? Cara, é verdade, né? Até hoje não foi dito. Que permite uma comunicação telepática entre usuários ou até mesmo ouvir poneglyphs ainda é um mistério. Será um poder especial inato, um tipo de haki da observação ainda mais poderoso? Essa me deixa bem curioso. Terceiro, o que Roger disse ao Shanks depois que voltou é uma das coisas que eu mais quero saber. Seria algo sobre a origem do Shanks como um nobre mundial, ou talvez que o Shanks nunca foi o verdadeiro sucessor de Roger? Número 4, o que são as sombras colossais de Thriller Bark? Será que Imo decidiu dar uma volta por lá, ou será que não era nada demais? 5. O que é a arma ancestral Uranus? Um dos poderes mais devastadores do universo de One Piece pode ser literalmente qualquer coisa. Tudo o que sabemos é que precisa ter uma nave voadora, para funcionar, que paira sobre as nuvens e é tão grande que escurece uma parte do céu. Mas seria Uranus algum tipo de nave espacial ou talvez algo parecido com uma Estrela da Morte de Star Wars? Número 6. Porque Roger diz que chegou cedo demais em Laugh Tale. O que faltava acontecer para que aquele fosse o momento certo? Talvez aquele que encontrasse e despertasse a lendária fruta de Nika, ou quem sabe o despertar das 3 armas ancestrais. Shirahoshi ainda não tinha nascido, Pluton ainda não foi despertado e Uranus ainda estava sem combustível na época. Número 7, quem é o tal homem com a cicatriz de queimadura? A identidade do detentor do último Road Poneglyph, que viaja em um navio totalmente negro e cria redemoinhos no mar, ainda é desconhecida. Será que isso quer dizer que aquela suposta tatuagem do Dragon nunca foi de fato uma mera tatuagem? Número 8, o que tem no Heaven World, a parte mais alta do país de Elbaf? Será que é uma parte sagrada do país ou uma ponte que dá acesso às Ilhas do Céu? Essa ideia... Mas disseram que é uma ponte, disseram já. 9, por qual motivo Roger foi até God tem uma ponte. Quando Roger desembarca na ilha e vai atrás de Shebeck, ele diz que esperou 1 ano por aquele reencontro. O que será que aconteceu entre os dois? Número 10, o que tem em Roadstar? Segundo... Assim...
Assim, mulher. O Arashi, a última ilha apontada pelos log poses, guarda algumas respostas sobre os segredos do mundo. Aquela não é a lendária ilha de Laugh Tale, mas eu duvido que os Mugiwaras ainda não vão passar por ela. Número 11. Não, eles têm que passar por ela. Duas Akuma no Mi. Um dos maiores tabus do mundo de One Piece foi quebrado quando ele obteve os poderes da Gura Gura no Mi. E nós ainda não sabemos como isso foi possível. Será que ele possui duas almas no seu corpo? Mas de quem seria essa segunda alma? Isso nos leva ao próximo questionamento. Número 12. Como ele consegue roubar os poderes de outros usuários de Akuma no Mi? Sabemos que existe o ciclo das Akuma no Mi que renascem em outras frutas quando seus usuários morrem. Mas pode ser que Barba Negra seja um dos poucos que sabem que elas não renascem em lugares aleatórios no mundo, mas sim nas frutas mais próximas às que morreram. Número 13. Qual a relação do Tite com o Shebek? Além de aparentemente ter o mesmo objetivo. Isso aqui é... já ia dizer, ué. Não é que ele é filho deles? Viu gravando no capítulo 154. Faz sentido. Do antigo capitão dos Piratas Rocks. Então já elimina... Ele já elimina a outra aí, já elimina a outra. Será que a alma de Shebek está escondida entre as dobras da banha do Tite? Certamente essa conexão ainda vai ser importante. Aí foi longe. Número 14. No momento, sabemos o paradeiro de Silvers Rayleigh, Kozuki Oden, Crocus e Gaban. Mas o que aconteceu com o restante da tripulação do Roger? Será que se esconderam dentro daquele ovo gigante? Número 15. O mesmo serve para o lendário navio do Rei dos Piratas. Onde será que se encontra o Oro Jackson? Número 16. Por que Roger riu quando viu o tesouro de Joy Boy? A história contada por essa figura lendária do passado foi tão engraçada que Roger nomeou a ilha em homenagem a ela. Conto de risadas, Laugh Tale. Caraca, não lembrava que essa tradução. Assim? Número 17. O que torna os poneglyphs indestrutíveis? De que material eles são feitos? É incrível pensar que com todo o poder destrutivo existente no universo de One Piece, algo não possa ser destruído por absolutamente nada. Verdade. A única coisa que sabemos é que eles foram feitos no país de Wano. Número 18. Então como foi feito? Aí já a segunda. Conseguem escrever neles? Qual a técnica e as ferramentas por trás dessa escrita? Meu palpite é que eles talvez precisavam usar o haki do armamento para isso. Número 19. Qual a localização de Laugh Tale? A ilha lendária, que só pode ser localizada através dos 4 Road Poneglyphs, se manteve intocada por 800 anos até ser encontrada por Gold Roger. Será que ela está escondida ou protegida de alguma forma? Sabemos que é uma ilha que irá emergir quando encontrada, então será que ela se encontra no fundo do oceano? Quem sabe escondida e protegida dentro de uma baleia? Número 20. Qual a localização de Roadstar e por que ninguém consegue chegar até lá se é só seguir os log poses? Será que algo a protege ou esconde essa ilha também? Número 21. O que existia antes do lugar que hoje está a cachoeira de Enies Lobby? Baita pergunta. Aparentemente foi um lugar apagado por Uranus, assim como Lelouch, mas o detalhe é que uma parte ainda permanece intacta. Então será que ainda existe algo no fundo daquele buraco? Verdade. Número 22. O que é o tesouro de Marijoa? Segundo do Flamingo, se tivesse os poderes da Ope Ope no Mi, ele seria capaz de usar o tesouro nacional de Marijoa para controlar o mundo. Caraca! Muitos teorizam que seja o segundo chapéu de palha escondido na Terra Sagrada, mas também pode ser que seja a própria existência de Imo. Número 23. Como Shanks acabou dentro de um baú de tesouro roubado pelos piratas Roger em God Valley? Mesmo tendo um irmão gêmeo, apenas o Shanks se separou da família durante o incidente, porque apenas ele foi deixado num baú. Número 24. O que é o ovo gigante que Roger carregava no Oro Jackson? O que diabo tinha no ovo do Roger? Número 25. Quem são os dois soberanos que os Reis dos Mares aguardam que se reúnam? Inicialmente, pensávamos que seria Luffy e Shirahoshi, mas os dois se encontraram e os Reis dos Mares não reagiram de forma incomum. Será que são outras pessoas? Ou esse encontro precisa acontecer em circunstâncias diferentes? Verdade, Número 26. Qual será a função da Arca Noah? Ela apareceu recentemente no mural de Elbaf, mas seu papel ainda não está claro. Carregar os Homens-Peixe para onde exatamente? Número 27. Por que Joy Boy quis garantir que as armas ancestrais fossem passadas para o futuro? Será que as armas possuem um propósito nobre ou Joy Boy era mesmo um genocida? Número 28. Como e por que Luffy destruirá a Ilha dos Tritões? A profecia da Madame Charlie provavelmente vai se concretizar, mas sob que circunstâncias exatamente? Verdade. Número 29. Qual é a identidade de Imo-sama?
A figura que se senta no trono vazio e das sombras governa o mundo inteiro é um dos maiores mistérios da obra. Sequer temos certeza se é um homem ou uma mulher, apesar de claramente ser uma mulher. Número 30. Quem são todos os cavaleiros sagrados atuais e como eles foram escolhidos? O que sabemos é que nem todos precisam ter nascido com sangue nobre para ocupar aquele cargo, então cada um deve ter a sua própria história. Número 31. Qual será o nível de poder dos cavaleiros sagrados? Agora em Elbaf, estamos vendo Kirin Han e Somers em ação. Vimos um pouco do Shamrock e da Gunko recentemente também. Será que todos vão ser nivelados em poder? Será que o Shamrock consegue se igualar ao Shanks? Ou ele é o irmão perdedor entre os dois? Número 32. Qual o significado do sobrenome D? Um dos mistérios mais antigos da obra ainda não tem uma resposta. Verdade, né? Isso aí até hoje a gente sabe. É que eles buscam e valorizam a liberdade, que são chamados de inimigos naturais dos deuses, e que entre eles estará aquele que mudará o mundo. Meu palpite é que o D significa Dawn, a palavra em inglês para amanhecer, e o nome do primeiro capítulo da série Romance Dawn. Caraca, verdade. Número 33. Qual a origem do laço entre os Minks e os Kozuki? Aparentemente é uma ligação bem antiga, mas como ela de fato surgiu? Número 34. Por que apenas Momonosuke pode se comunicar e dar ordens para Zunisha? Apesar de ser capaz de ouvir a voz do elefante, Luffy não conseguia se comunicar com ele. Número 35. Qual o crime cometido por Zunisha e para onde ele está andando todos esses anos? Número 36. Vagando aí. Yamato diz que Momonosuke será o responsável por trazer o amanhecer do mundo. Essa é uma conclusão que ele tira depois de ler o diário de Oden, e Momonosuke reforça dizendo que não pode morrer ainda. Então qual será o papel do nosso menino maduro? Número 37. Por que Roger e Garp se uniram para derrotar Shebeck e salvar os dragões celestiais? A união era improvável e mais improvável ainda era que esses dois protegessem os nobres mundiais. Verdade. O que será que aconteceu? Será que Shebeck era uma ameaça ainda maior que Imo? Número 38. Qual a ligação de Edward Weevil com Barba Branca? Segundo Miss Bucking, ela pode provar o parentesco entre os dois, então seria Weevil o filho biológico do Barba Branca ou um filho geneticamente modificado? Número 39. Qual o real objetivo do Aokiji se unindo aos piratas do Barba Negra? Esse é um dos meus mistérios favoritos. Kuzan é um personagem que parecia do bem e de repente se uniu a um dos bandos mais baixos da obra. Ele teve uma série de atitudes questionáveis, inclusive ferindo mortalmente o seu antigo mentor. Então, o que será que está por trás disso tudo? Em que momento ele vai se virar? O gato morreu, eu não lembro agora. Número 40. Não, né? Por que Silvers Rayleigh diz que os Chapéus de Palha podem ter uma interpretação diferente do século perdido? O Rei das Trevas diz que eles precisam dar uma boa olhada no mundo e que podem chegar a uma conclusão diferente da dos piratas Roger. Número 41. O que é o tesouro do Capitão John e onde ele está? Seria até hoje não achou, né? Ou algo totalmente diferente. Número 42. Qual é a característica especial dos bucaneiros mencionada pelo Vegapunk? Sabemos que eles são uma raça híbrida, uma mistura de gigantes com algo que ainda não conhecemos. Número 43. Porque Imo-sama está sempre toda coberta e nunca sai do castelo Pangeia? Será que ela está presa de alguma forma na Terra Sagrada? Número 44. Qual o segredo por trás dos poderes dos Gorosei? Em Elbaf, descobrimos que os Cavaleiros Sagrados são bufados por Imo, e os Gorosei com certeza também são. Será que eles receberam um pacto especial com Imo? O que existe de diferente no caso deles que os torna imortais e capazes de não envelhecer? Número 45. Qual é o segredo por trás do chapéu de palha gigante até hoje, né? Ele não foi revelado. Algo acontece caso ele seja descongelado? Número 46. O que Imo-sama quer com a princesa Vivi? Após o Reverie, ela pede que a garota seja encontrada e levada até ela. Número 47. Como realmente surgiram as Akuma no Mi? Será que elas são naturais? Será que são invenções da natureza? De onde será que elas vieram? Número 48. Quem diabos era o certo pirata que o Shamrock queria discutir com os Gorosei? Será que Shamrock, que a gente pensava ser o Shanks, queria falar sobre o próprio Shanks? Se isso for verdade, nessa o Oda realmente foi completamente imprevisível. Número 49. O que são os Yeriku Brothers? Até agora, não vimos outros personagens como eles. Na verdade, nem os rostos deles a gente viu. Mas o que sabemos é que eles foram capazes de derrotar o Zoro. Número 50. Onde está a cidade Esmeralda?
Ela foi citada junto do tesouro One Piece e a Ilha do Céu em Mocktal, então sabemos que ela provavelmente existe, mas onde será que ela está? Tal, em Esmeralda, foram capazes de derrotar o Zoro. Número 50, onde está a cidade Esmeralda? Ela foi citada junto do tesouro One Piece e a Ilha do Céu em Mocktal, então sabemos que ela provavelmente existe, mas onde será que realmente existe a Ilha do Céu? A antiga ilha de God Valley. Número 51, vai saber, né? Quando e onde Barba Negra feriu e deixou aquela cicatriz no Shanks. Do pouco que sabemos, uma delas é que o próprio Shanks afirma que não estava distraído. Número 52, quem é o pai do bebê da Makino? Essa é fácil, né? Shanks engravidou, meteu o pé e nunca mais voltou pro East Blue. Número 53, quem é a mãe de Yamato? Essa é boa, hein? Alguns fãs teorizam que seja a gloriosa ex-imperatriz de Amazon Lily. Número 54, quem são os pais piratas do Franky que o abandonaram? Em um databook recente, uma timeline da história do Queen, sim, o Queen lá dos Piratas das Feras, chamou a atenção por bater exatamente com a história do Franky. Então será que eles são pai e filho de verdade? Número 55, quem é o pai arqueólogo da Robin e o que houve com ele? Seria alguém importante ou apenas um random qualquer? Número 56, quem é a mãe do Luffy? Na verdade, a gente já sabe, né? Bota aí a foto do Crocodile. Daria pra continuar pra sempre essa sequência de pais que saíram pra comprar cigarro em One Piece, mas esses casos em especial mereciam um destaque. Número 57, qual é a fruta lendária passada por gerações pela família real de Elbaf? Será que ela tem a ver com o fato de Loki se chamar como Deus do Sol? Número 58, qual é a fruta de Monkey D. Dragon? O homem mais procurado do mundo e líder dos revolucionários precisa ser alguém forte. Seria ela a fruta Logia do Ar? Seria ela a zoa mítica do Thunderbird? Ou será a zoa mítica do Quetzalcoatl? Número 59, por qual motivo o Dragon deixou a marinha e se tornou um revolucionário? O que aconteceu para uma mudança tão drástica na sua vida? Número 60, o que aconteceu durante o século perdido? Qual é a história que o governo mundial tenta esconder a todo custo? Número 61, por que Shanks roubou a Gomu Gomu no Mi e o que ele pretendia fazer com ela? Esticar o pau? Número 62, de quem era o casamento que o Ruivo foi na história de capa do capítulo 838. Inicialmente, pensávamos que seria o casamento do príncipe Loki de Elbaf, mas não parece que ele se casou com ninguém, não. Número 63, qual o significado dos desenhos vistos pelo Enel na Lua? Os painéis se assemelhavam ao mural pintado em Elbaf e ainda devem ter importância no futuro. Mano, você deve uma segunda parte por trás do painel, do negócio lá. O homem mais procurado do mundo. 5 bilhões? 10 bilhões? Deixa aí nos comentários a foto de vocês. Você vai procurar aqui o Roger. Número 65. E qual era a recompensa de Rox de Shebeck? O homem que se meteu com os maiores tabus do mundo e acho que não mostrou, né? Roger e Garp para ser parado. Número 66. Inclusive, qual era o objetivo de Shebeck em God Valley? Sabemos que a Big Mom, por exemplo, estava atrás das Akuma no Mi consideradas raras, mas Shebeck sequer foi atrás delas. O objetivo dele era completamente outro. O que será que ele queria em God Valley especificamente? Número 67, quem é o homem que deixou uma cicatriz no Barba Branca? Barba Branca diz que a sente doer quando vê o Shanks, então será que foi o seu pai, Fearland Gordon, durante o incidente de God Valley? Número 68, qual é o sonho final do Luffy? Tudo o que sabemos é que era o mesmo sonho do Roger e que muitos personagens que o ouviram ficaram boquiabertos. Então, o que será que o Luffy pretende fazer depois de se tornar o rei dos piratas? Número 69, o que Don Quixote do Flamingo sabe sobre o governo mundial e como ele descobriu? Durante a mensagem do Vegapunk, vimos que os dragões celestiais comuns sabem muito pouco da própria história. Já do Flamingo, com as informações que tinha, conseguia chantagear o governo e mesmo preso em Impel Down, ainda o viam como uma ameaça a ser eliminada. Número 70, qual a doença que acometeu a Toki e o Bug antes deles irem até Laugh Tale? Será algo relacionado à ilha e as Akuma no Mi? Quem sabe uma barreira natural que impede os usuários de Akuma no Mi a irem até lá? Número 71, e por que diabos na tripulação do Shanks não parece possuir nenhum usuário de Akuma no Mi? Será que o Shanks já sabe sobre o grande dilúvio do mundo de One Piece? Eu acho que muito provavelmente sim. Número 72, a alcunha mais recente do Ruivo é assassino de haki da observação. Caraca! Mas como funciona esse poder?
Será que ele assassino de hack, eu lembrava disso, de torná-la invisível? Número 73. Qual o significado do símbolo do sol que vemos espalhado ao longo de toda a obra em diferentes lugares do mundo? Seriam todos eles de fato antigos aliados e cultuantes do deus do sol Nika? E número 74. Quem foi o deus do sol Nika? Um deus de fato? Será que seus poderes eram inatos e não vinham de nenhuma Akuma no Mi? Número 75. Há quanto tempo os Gorosei estão vivos? Será que desde o século perdido? Sabemos que há pelo menos 200 anos eles estão aí pela área. Número 76. O que torna Charlotte Lin tão forte fisicamente? Ela tem uma força sobre-humana, uma pele anormalmente resistente e uma altura incompatível com humanos. E por incrível que pareça, ela não possui o sangue dos gigantes. Então qual o segredo por trás dessa força? Número 77. Qual o antigo nome da ilha de Onigashima? Verdade. Segundo Marco, aquele não era o nome original da ilha no país de Wano. Será que havia um outro nome? Caraca. Ou a ilha só não tinha nome nenhum? Lembrando, né, que aquela caveira de Onigashima pertencia a um gigante da raça do Ors. Então talvez o nome original daquela ilha, na verdade, fosse o nome do próprio gigante. Número 78. Qual era o objetivo da Toki quando veio do século perdido? Número 79. Por que Barba Negra é chamado de eles e não ele em Mocktown? Número 80. E como e por qual motivo ele nunca dorme? Essa aí é foda, hein? Essa eu queria saber. Número 81. Quem exatamente sequestrou a Jeanne e é o pai biológico da Bonnie? Será que realmente foi o Shamrock, como alguns dizem? Número 82. Qual é o segredo que Ivankov sabe sobre Crocodile? Aparentemente é algo importante, já que Crocodile reagiu mal quando o assunto foi levantado, né? Claramente ele ficou inquieto. Então será que ele realmente era uma mulher e sente vergonha disso? Não tem por que ter vergonha disso, né? Mas eu ainda acredito que seja sim essa possibilidade. Número 83. Essa teoria é muito boa. O Zoro ganhou a cicatriz no seu olho esquerdo. Será que num segundo duelo contra Mihawk após o final do treinamento? Número 84. Qual o paradeiro da Perona e do Moria? Eles fugiram de Hachinoso e ainda não tivemos notícias dos dois. Para onde será que eles foram? Número 85. Inclusive, o que o Barba Negra queria exatamente com o Moria? Ele o manteve vivo na ilha pirata, então será que o interesse era só roubar a fruta ou algo ainda mais específico? Quem sabe roubar a sombra de alguém forte como Imo? Número 86. O carro, realmente, se roubar a soma de Imo, acabou, mano. Aí acabou. Por trás do plano do Tite de filiar a ilha de Hachinoso ao governo mundial. Número 87. Qual era o objetivo da Catarina Devon e do Van Algo em Egghead? Poder se infiltrar em Marijoa com a aparência do Gorosei Saturno. Mas se o governo sabe que ele foi morto, será que esse plano daria certo? Número 88. E o que exatamente eles pretendem fazer com a aparência roubada do falecido Saturno? O que eles vão fazer em Marijoa com isso? Número 89. Quem era o pirata com tapa-olho que o Oda diz que vai aparecer no final da obra? Talvez o próprio Joy Boy em um flashback? Número 90. Realmente, o que houve com York, o antigo capitão dos piratas Rombar? Número 91. Qual será o grande incidente envolvendo a grande frota que o narrador menciona no final de Dressrosa? Verdade. A grande saga final, a grande guerra final de One Piece, ou talvez algo que preceda esse momento? Número 92. Como é o despertar das Akuma no Mi do tipo Logia? Até hoje não vimos nenhum. Será que é a habilidade de modificar permanentemente o ambiente, como aconteceu com Punk Hazard depois da luta entre o Almirante Aokiji e o Almirante Akainu? Ou será algo ainda mais além disso? Número 93. Mas apelão que isso, vai explicando. Armazenou o seu hack do Conquistador naquele nó dentro do Emmet? Será que tem alguma relação com os nós que vimos na ilha de Wetheria, que geram aquela explosão de vento quando são desatados? Número 94. Quem é eu acho que é algo assim. E o que o fez despertar em Egghead? O robô gigante, construído há pelo menos 800 anos, só poderia funcionar com a energia utilizada pelo Reino Antigo. Mesmo assim, ele despertou para proteger o Luffy. Então, como isso aconteceu? Número 95. Porque Emmet se desculpa com Joy Boy e lamenta não ter conseguido torná-lo um rei, o que deu errado nos planos deles. Número 96. Qual a natureza da Mother Flame? O que a torna especial a ponto de ser a única fonte de energia capaz de ativar uma arma ancestral? E como ela foi criada?
Boa Número pergunta. 97, qual era a fonte de energia do Reino Antigo? Segundo Vegapunk, ela seria capaz de virar o mundo de cabeça para baixo. Para vocês terem uma noção, a própria Mother Flame é uma tentativa imperfeita e incompleta de reproduzir essa tal energia. Caraca, Número 98, lembrava disso. como o Reino Antigo tinha uma tecnologia tão avançada. Verdade. Vegapunk diz que Egghead não é uma ilha do futuro, mas sim uma ilha do passado, Meu Deus. já que foi inspirada na tecnologia do Reino Antigo. Número 99, quem foi o criador das armas ancestrais e com qual propósito Plutão e Uranus foram criadas. Número 100, o que aconteceu durante os períodos das duas destruições prévias do mundo. Número 101, com base no diário do Noland, estamos aproximadamente no ano 1522 em One Piece, mas é dito que o castelo de Alubarna tem mais de 4.000 anos de idade. Então qual será que foi o evento que resetou o calendário do mundo? Verdade, irmão. Boa pergunta. Boa pergunta. Se a poeira do castelo, se a poeira do reino tem 4.000 anos e a gente tá no 1500, então tem 3.000 anos aí. Entendeu? 2.500 anos aí que não tá fazendo sentido. Nem mesmo os acontecimentos do século perdido há 800 anos levaram a um reset como esse. Verdade. Número 102, qual é o objetivo final de Imu-sama? Ela já governa boa parte do mundo, então será que se trata pura e simplesmente de uma dominação global absoluta? Número 103, quem é a pessoa que recebeu a juventude perene da Ope Ope no Mi? Para saberem que esse poder existe, ele precisa já ter sido usado alguma vez na história. Número 104, por que a alcunha do Ors era de puxador ou de arrasta continentes? Quais continentes essa raça já puxou em toda essa história? Verdade. Quem acompanha esse canal sabe muito bem a resposta para essa pergunta. Número 105, como a doutora Kureha está viva há tanto tempo? Qual o segredo para sua quase imortalidade? Número 106, qual a história por trás do navio Saint Breeze, que caiu da Ilha do Céu, e quem é a mulher da foto que Sanji encontra antes do bando ir para Skypiea? Número 107, o que houve no encontro Caraca, verdade, né? Tem isso, irmão. Eu não lembrava disso. Realmente. Agora fiquei curioso, mano. Realmente, agora fiquei curioso. E do Kaido perto da Guerra dos Melhores. Como o Ruivo chegou tão rápido em Marineford e sem nenhum arranhão? Meu palpite é que Shanks convenceu Kaido de que o verdadeiro Joy Boy estava na guerra e precisava sair vivo de lá. Dessa forma, Kaido teria a oportunidade de conhecê-lo quando chegasse a hora certa. E isso de fato chegou a acontecer. Número 108, qual a verdadeira origem da Nami? A garota foi encontrada ainda bebê em meio a uma guerra de um país desconhecido. Então será que a aparência de princesa dela não é apenas uma coincidência? Número 109, qual a importância das baleias em One Piece? Em Zou, Luffy e Momo sentem algo estranho vindo da árvore baleia. Quando entram no Novo Mundo, os chapéus de palha são saudados por baleias. Na Ilha dos Tritões, é dito que as baleias estão ansiosas pela reunião dos dois soberanos. Além disso, elas também compõem o mural da árvore Adão de Alpaf. Caraca, verdade. Então, qual será o papel delas no mundo? Será que esconder a lendária ilha de Laugh Tale dentro de uma delas? Número 110, como e por que katanas como a Emma possuem vontade própria? Número 111, como uma espada passa a ter a lâmina negra. Esse é o grau mais alto de poder que uma lâmina pode atingir e ainda não sabemos como. Até o momento, apenas 2 espadas com lâminas negras foram vistas na obra. A Yoro, de Draco e Mihawk, e a Shusui, do deus da espada Ryuma. Número 112, o que era o ceifador que Zoro viu em Onigashima? Será que ele tem alguma ligação com a alcunha de Rei do Inferno? Ou seria apenas o Zoro alucinando depois do efeito das drogas mesmo? Número 113, como surgiu a Sword? Quem é o seu líder e qual o seu objetivo para ajudar a marinha? Número 114, como a Nami é capaz de prever o tempo sentindo com o próprio corpo. Essa é uma observação que foi feita pela Vivi e que levanta algumas possibilidades de poderes ainda não explorados da navegadora, talvez um hack da observação latente ainda não despertado por ela. Número 115, por que os Lunarianos eram chamados de deuses e qual a relação deles com o Joy Boy? Detalhe, os Lunarianos não aparecem no mural da Lua visto pelo Enel. Então onde eles estavam esse tempo todo? Rapaz. Será que surgiram apenas depois deles descerem para o planeta azul? E como eles se tornaram os deuses do mundo?
116. Além da Nokap Stream, qual a outra forma de chegar nas Ilhas do Céu mencionada pelo Gunfall? Forma essa que parece ter sido usada por Bellamy para carregar aquele pilar de ouro gigante roubado de Skypiea e levado até Dressrosa. Número 117. Onde está o All Blue? O mar lendário que reúne peixes de todas as espécies, de todos os mares, já existe em algum lugar ou ele será criado, talvez com a destruição de uma parte da Red Line. Número 118. Porque nunca anoitece em Enies Lobby? Seria essa uma consequência do uso da arma ancestral Uranus? Caraca. Ou será um fenômeno natural do mundo de One Piece? Ou ainda, quem sabe, resultado do uso da Fruta da Luz por um antigo usuário dessa fruta? Número 119. Qual a explicação para as características e fenômenos climáticos únicos da Grand Line e do Calm Belt? A Grand Line é uma faixa de oceano com um clima imprevisível onde bússolas não funcionam. Já os Calm Belts são duas faixas de mar onde não existem ventos e correntezas. Será que essas são características naturais ou consequência da intervenção humana na natureza? Número 120. Por que o nome do castelo de Marijoa se chama Pangeia? Será que ele está ligado à origem do mundo de alguma forma? Será que os continentes do mundo eram um só, assim como aqui na vida real? Será que é por Verdade, isso? Né? Tipo, aqui, na vida real, existe um continente que chama Pangeia, cara. Todos os continentes, Brasil, todo Canadá, Estados Unidos, tudo um só. Até que no momento teve, acho que foi um vulcão. Tem uma destruição que fez com que um terremoto, pegou um vulcão lá, e eles começaram a se separar. Aí, talvez aconteça a mesma coisa? Talvez, mano. Pode ser, né? Pode ser. O nome do lugar ficou conhecida por arrastar continentes inteiros. Número 121. Por que Shaq deixou Amazon Lily? Será que ela foi uma das imperatrizes que sofreu da doença do amor? Será que o molho de Silvers Rayleigh teve o seu efeito nela também? 122. Quem foi a imperatriz que governou a Ilha das Mulheres depois da Shaq e antes da Boa Hancock? Sabemos que ela se chamava Tritoma e morreu anos atrás, vítima da doença do amor. Mas qual a sua verdadeira história? 123. Por que as mulheres de Amazon Lily só dão luz a meninas? 124. Qual a finalidade da ponte Tequila Wolf e das outras pontes Wolves? As pontes colossais que atravessam e conectarão o mundo de One Piece muito provavelmente tiveram a sua construção ordenada por causa do grande dilúvio do mundo. Mas será que tem algo a mais nesse meio? Verdade, é uma ponte gigantesca construída. O gigante Emmet atacou Marijoa 200 anos atrás. O ataque do robozão de Egghead coincide com o momento em que os tritões passam a integrar o governo mundial. Então qual a conexão entre esses dois acontecimentos? 126. O que aconteceu na ocasião em que Silvers Rayleigh precisou ser salvo do mar por Hachan? O homem simplesmente consegue atravessar o Calm Belt a nado, então não é estranho ele precisar ser salvo por um tritão. 127. Porque Sora, a mãe do Sanji, tem o mesmo nome do herói dos quadrinhos da Germa Double Six. 128. Qual o nome do reino antigo? A simples menção desse nome condenou Clover à morte. Então será que já o conhecemos? Será que o reino também se chamava Dawn? 129. Como é a forma humana do Morgans, o dono daquele jornal? 130. Quem foi Joy Boy? Qual o seu verdadeiro nome, sua história e objetivo? Ele foi a figura central do século perdido e com certeza é um dos mistérios que os fãs mais esperam pela resposta. Será que seu verdadeiro nome era Binksu, assim como a música Binksu no Sake, ou no caso... E com certeza, história e objetivo. 130. Quem foi Joy Boy? Qual o seu verdadeiro nome, sua história e objetivo? Ele foi a figura central do século perdido e com certeza é um dos mistérios que os fãs mais esperam pela resposta. Que dizem que o Joy Boy é um verdadeiro nome era Binksu, assim como a música Binksu no Sake, ou no caso, Sake de Binksu. 131. Qual era o conteúdo completo da carta deixada por Nefertari Lily? Quando o Cobra estava falando, algumas partes não puderam ser ouvidas. Então, o que será que perdemos aqui? 132. Como Nefertari Lily foi uma D e uma aliada de Imo ao mesmo tempo? Ela foi uma agente dupla infiltrada como a Vivi ou foi enganada por Imo a se virar contra Joy Boy? Número 133. Qual o passado de Akainu e o que o levou a ser como é hoje? O almirante de frota parece ter enfrentado dificuldades durante a sua infância com base na ilustração que o Oda fez em SBS. Então que tristeza e traumas o menino Akainu esconde atrás de tanto ódio contra piratas. 134. Qual o paradeiro das tripulações de Trafalgar Law e Eustace Kid?
135, o que está por trás da morte do rei Harold de Elbaf. 136, quem realmente é a Cavaleira Sagrada Gunko, qual a história dela e a sua ligação com Brook no passado. 137, aliás, qual é o passado completo do Brook? Se pararmos para pensar, conhecemos apenas um fragmento da sua história. E o fato dele ter reconhecido a Gunko e saber sobre os Cavaleiros Sagrados deixa claro que ainda tem coisa importante sobre o personagem que nós não sabemos ainda. Vai ser o arco do Soap, vai ser o arco do Sanji. Porque Kozuki Oden precisava abrir as fronteiras de Wano para a chegada de Joy Boy. Ele dizia que precisavam estar prontos para o momento que ele chegasse, mas o que isso queria dizer exatamente? 139. Quais as 3 raças que faltam em Totland? A raça dos gigantes, dos lunarianos e talvez a dos bucaneiros? 140. O que desencadeia o despertar de uma Akuma no Mi? No caso de Luffy, ele literalmente precisou morrer para que a fruta despertasse, mas é improvável que todos os casos sejam assim. Então seria necessário pelo menos uma experiência de quase morte para isso? 141. Qual o significado da tatuagem do Dragon? Vale lembrar que antes de tatuar no rosto, ele usava o mesmo desenho na sua roupa. 142. Onde era a terra original dos Tontatas e o que aconteceu para findar os seus recursos a ponto de eles terem que abandoná-la. Caraca, 143. O que são os astros no sistema planetário visto em Ohara? Seriam outros planetas? Outras luas? Será que o sistema de One Piece é um modelo geocêntrico, em que o planeta de One Piece se encontra no centro dele? 144. Como Bug se uniu aos piratas Roger? Qual o seu passado e a sua origem? Será que ele veio de uma família comum, uma família de nobres, ou será uma família de escravos? 145. Porque Imo é chamada de criadora do mundo? O que ela criou exatamente? 146. O que de tão extremo ocorreu que levou o Almirante Fujitora a se cegar? Será que o velho não tancou o Bostil? 147. Como funciona o poder capaz de anular a imortalidade dos Cavaleiros Sagrados e dos Gorosei? Até o momento, só vimos Scopper Gaban sendo capaz de atrasar a regeneração depois de usar o seu Haki do Rei, mas como exatamente esse poder funciona? Boa pergunta. 148. Quem salvou o diário do Oden do incêndio? Segundo Yamato, alguém foi responsável pelo feito e Yamato apenas encontrou o diário já fora do castelo. Isso significa que alguém sabia da importância que aqueles registros teriam no futuro. Correto, 149. Como objetos podem comer uma Akuma no Mi? Sabemos que é uma tecnologia desenvolvida pelo Vegapunk, mas como exatamente ele fez isso? 150. E como a Baroque Works teve acesso ao Lasso, aquela arma que comeu a Akuma no Mi do cachorro? Por ser uma tecnologia desenvolvida pelo Vegapunk, talvez Crocodile tenha tido acesso por ser um Shichibukai e aliado do governo. Mas como essa negociação aconteceu? Número 151. Quem foi o autor da Enciclopédia das Akuma no Mi? Mano, esse cara deve ter... saber muito, hein? É, isso aí também. Algo que eu quero muito saber, porque, rapaz, o cara que fez isso é uma lenda, meu. O cara conseguiu 152. Quem compôs a música Banks no Sake e qual o significado da sua letra? A música que embala os piratas ao redor de todo mundo parece contar uma história e com certeza guarda muitos segredos, incluindo talvez até o verdadeiro nome de Joy Boy. 153. O que houve para a tribo dos Três Olhos estar quase extinta? Eles foram caçados como os Lunarianos. Por qual motivo? Será que alguém queria explorar o seu poder de decifrar os poneglyphs ou alguém não queria que isso acontecesse e por isso a raça quase foi exterminada? 154. Qual o passado de Dracula Mihawk? Seria ele um antigo cavaleiro sagrado a serviço do governo mundial? 155. Como Lafitte invadiu Marijoa sem sequer ser visto? Será que não existe ninguém com o hack da observação ligado para vigiar esse tipo de coisa? 156. E o que é o Lafitte? Lafitte tem asas e ainda não sabemos muito sobre o personagem. Será uma raça alada ou o poder de uma Akuma no Mi? 157. O que era aquela coisa voadora colossal que atraiu a ponto de fazer flutuar o navio do Capone Bad no Novo Mundo lá no capítulo 594? Seria a arma ancestral Uranus em fase de teste ou alguma das luas dando um rasante absurdo na Terra? Só sabemos que o Capone voltou a aparecer de boa em Holy Cake Island e nada daquilo sequer foi mencionado. 158. Foi revelado que Joy Boy foi o primeiro pirata do mundo. Então quem eram os seus companheiros? Seriam eles os The Originais? 159. E qual era o nome do bando de Joy Boy?
piratas do Dig Joy Boboy? E será que o seu lema era vem brincar comigo? 160, para onde vai a água das cachoeiras criadas em Lulusia e Enies Lobby? A água escoa infinitamente para dentro dos buracos sem nunca os encher. Mas como isso funciona? Será que essa água é escoada em algum outro canto do mundo? 161. Qual o plano de Judge e Caesar Clown com a retomada dos Mads? O que eles pretendem fazer a partir de agora? 162. Por que Shanks decidiu ir atrás do One Piece exatamente agora? E por que ele planeja pegar o One Piece se toda a história aponta para ele ter deixado esse papel para o Luffy? E por qual motivo ele desistiu de ir 24 anos atrás? Pelo visto, ele recebeu uma missão mais importante que essa na época. Provavelmente, procurar pela lendária fruta de Nika e o seu futuro herdeiro. 164, não só isso, mas porque ele passou um tempo em Marijoa, o que ele descobriu e o que ele fez na Terra Sagrada. Talvez tentar se reconectar com a sua família de origem, talvez tentar encontrar a fruta de Nika lá na Terra Sagrada. 165, o que aconteceu com Nefertari Lili depois de deixar Marijoa? É dito que ela nunca retornou até Alabasta, então será que seu corpo ainda reside em Marijoa, talvez sob a literal posse de Imo? 166. Quais as recompensas dos piratas do Ruivo? Segundo a Marinha, eles são um bando muito equilibrado em força, mas até agora nada das suas recompensas. 167. E quais eram as recompensas de Silvers Rayleigh e Scopper Gaban no auge dos piratas Roger? Verdade. Acima de 1 bilhão com certeza, mas quanto acima disso exatamente? 2 bilhões? 3 bilhões? 168. Qual o objetivo real de Shanks? Ajudar o Luffy a encontrar o One Piece ou encontrar e tomar o One Piece para si? E o que ele pretende fazer se encontrar o tesouro lendário? 169. Como diabos a Big Mom engravidou de um Tontata? Não, sério, essa eu nem vou querer desenvolver aqui, né? Eu tenho certeza de que o coitado do Tontata só entrou lá por acidente, por acaso e... Aconteceu, 170. Tá? Qual foi a promessa que Joy Boy fez à antiga princesa sereia que ele não foi capaz de cumprir? Levar a raça dos homens-peixe para outro lugar? Mas para onde exatamente? Para a superfície ou ainda mais alto, quem sabe acima da própria Red Line? 171. Qual o paradeiro de Shiki, o Leão Dourado? Bem que o Oda, podia dizer o que aconteceu com ele após os eventos do filme Strong World. Será que ele conseguiu escapar ou foi preso novamente pela Marinha? E caso ocorra uma segunda grande fuga de Impel Down, será que ele não poderia escapar também só para fazer uma participação final nessa saga final de One Piece? 172. Por que os Kozuki fecharam o país de Wano 800 anos atrás? Será que para se protegerem do grande dilúvio? 173. Qual a natureza dos poderes de Imo-sama e qual o seu nível de força? Acima do nível de Rei dos Piratas? Comparável a Joy Boy? Estamos tendo um gostinho no arco atual e a curiosidade só aumenta. 174. Aliás, o que são Imo e os Gorosei? Oda deixou bem claro os paralelos entre eles e o inferno. Então será que eles são demônios, outra raça ou apenas humanos de verdade? 175. Qual era a doença incurável do Roger? 176. De onde vêm as maldições das katanas Kitetsu? Será que elas existem de verdade ou são apenas uma lenda? 177. Quem são os piratas espaciais que aparecem na história de capa do Enel? Caraca. Eles lembram a raça dos Minks e possuem uma Jolly Roger cabeçuda que lembra o Vegapunk. Então seriam eles piratas exploradores a serviço do Cabeça de Maçã? 178. Por que os gigantes se referem a Red Line como uma grande serpente vermelha? Será que tem ligação com a serpente de chamas mencionada nos textos de Harley? Será que a Red Line era de fato uma serpente gigantesca um dia? 179. O que Vegapunk disse na sua mensagem para o mundo durante a parte da transmissão que foi cortada? Ele falou alguma coisa sobre os D que não conseguimos ver nem ouvir. 180. O que o Tate pretendia fazer com a fruta da boa Hancock? A fruta dela depende da beleza do usuário e só tem tonhão no bando dele. Então quem exatamente ele pretendia despetrificar? 181. Como, onde e quando Law e Kid despertaram as suas frutas? Essa é uma das maiores lacunas deixadas no arco de Wano. Os dois simplesmente brotaram despertados. 182. Quem foi o físico chamado Willie Galon? Apresentado como um físico no mundo de One Piece, ele defendia que tudo o que pode ser imaginado pelo homem pode se tornar real.
Detalhe, esse é um conceito muito parecido com a origem das Akuma no Mi teorizada pelo Vegapunk. 183, de quem era a espada no Salão das Flores que Imo fica e onde ela foi parar. Provavelmente, aquela é a 20ª espada que faltou ser fincada na frente do trono vazio. Se vocês contarem, existem apenas 19 espadas. Então, seria aquela espada pertencente à família Nefertari. 184, para qual lugar de Marijoa Kuma estava tentando ir a todo custo quando se lançou na Red Line e qual era o seu objetivo? Será que apenas encontrar a sua filha Jorah Bone ou ele pretendia fazer algo diferente que ele não foi capaz de fazer? 185, qual o tal pecado mortal os bucaneiros cometeram contra o mundo? 186, o que é o tesouro de Hachinosu que foi tomado pela marinha? Esse é um detalhe importante, hein? Ele é mencionado durante o flashback de God Valley e parece ser bem importante, mas até agora nada. 187, qual é o segredo do logotipo de One Piece? Sim, da obra One Piece mesmo. No Databook Blue, Oda contou que esse é um segredo que ele guarda só para ele. Não só isso, ele já disse que o segredo de One Piece está bem debaixo dos nossos narizes. Qual é o segredo desse logo que estamos tão acostumados a ver? Que diabos tem escondido nele? 188, qual a linhagem especial de Marshall de Teach mencionada pelo Gorosei Saturno em Egghead? Será que ela é a responsável pelo seu corpo especial? Quem sabe um bucaneiro? 189, por que existe um quadro de Nefertari Lili no Salão das Flores em Marijoa? Pelo visto, eu acho que Imo gostava mesmo dela, hein? Quem sabe até uma obsessão a ponto de ele apelar para uma literal possessão sobre o seu corpo. 190, como Lili espalhou os poneglyphs ao redor do mundo? Segundo Imo, se não fosse pela rainha de Alabasta na época, as pedras nunca teriam sido espalhadas pelo mundo. Teorias sugerem que ela fez isso através da fruta da pata, capaz de lançar objetos em alta velocidade ao redor do mundo. E considerando a importância que o Kuma vem recebendo para a história e o destaque que ele vem recebendo, talvez a sua fruta também tenha o mesmo destaque. 191, o que houve com Stussy? No final de Egghead, Lute diz que a matou, mas alguns capítulos antes, vimos que Kako a protege mandando que fuja da ilha e ela concorda. Então será que Lute mentiu ou realmente foi atrás dela? 192, recentemente, Barba Negra mandou Lafitte para a sede da companhia Umit Shipping para investigar as atividades do exército revolucionário e ordenou que os preparativos para alguma coisa fossem iniciados. O que será que ele pretende fazer? 193, por que não se pode ficar muito tempo no reino de Elbaf? Será que o tempo se passa mais devagar na Terra dos Gigantes? Mas como isso seria possível? 194, quem é a pessoa com quem Loki estava falando no Dendenmushi e o que aconteceu com essa pessoa? Seria realmente o gigante ancião Jaru? Essa aqui deve ser descoberta logo, né? Já nas próximas semanas. 195, o que é a raça dos Dosundatas? Talvez uma mistura dos Tontatas com os Homens-Peixe? Afinal, existe um deles chamado Dosun, então Dosun com Tontatas. 196, quem são eles mencionados nos textos de Harley que não puderam se encontrar no primeiro e no segundo mundo? Talvez um deles seja Joy Boy, mas com quem exatamente ele deveria se encontrar? 197, o que era o Sol Proibido que foi tocado pelos humanos? Tem uma boa teoria que é juntando os três mundos, no caso, no atual, o antigo e o primeiro, né? Que no primeiro mundo, quando ele tá dizendo que não se encontraram, tá dizendo que talvez Joy Boy, assim, ou Nika no primeiro mundo, não tinha o escudo, entre aspas, não tinha um escudo para poder se defender do Imo. Por isso ele perdeu. No segundo mundo, Joy Boy não tinha espada, entre aspas. Por isso perdeu. E hoje, atualmente, Luffy tem os dois, que aí dizem ser o Zoro e o Sanji. O escudo e a espada, né, no caso do Luffy. Faz sentido, mas não sei. Vamos ver. Talvez a fonte de energia usada pelo reino antigo? 198, o que representa todo aquele mural desenhado na árvore Adão de Elbaf durante o século perdido? Boa pergunta. 199, e o que Frank pode estar tampando na parte de baixo da árvore desenhada no mural? Poderia ser o lendário tesouro One Piece atrás dele? E por último, o maior mistério da obra ainda a ser revelado,
qual é a identidade do Sogeking? Esse mistério eu acho que a gente nunca vai ter a resposta, principalmente o Luffy. E com isso, terminamos a lista por aqui, galera. Vocês se lembravam de todos esses mistérios? Será que o próprio Oda ainda se lembra de tudo isso? Quem sabe ele não precisa depois assistir esse vídeo aqui para relembrar de algum deles. Agora, só nos resta confiar no homem e acreditar que todas essas pontas ainda vão ser amarradas. Se você ficou até o final e gostou desse vídeo, galera, deu trabalho de gravar, de roteirizar, de editar, de fazer todo esse vídeo para vocês, então deixa o seu like, confere a subscrição para não perder os vídeos que saem toda semana sobre o universo de One Piece. E eu vejo vocês na próxima. Tchau. Até mais. Rapaz, muita coisa, mano. Muita coisa. Meu Deus do céu, é muita coisa. Puta merda, irmão. Vai tá aí, meu irmão. Os 200 maiores mistérios ainda não resolvidos em One Piece. Curiosidade, irmão. Os 100 One Piece você não sabia. Esse é uma lista atualizada. Tá, então existia um vídeo lá dos 100. A referência aqui é do, só que agora 200, mais 100, né, que tem. Tá aí, meu, baita vídeo, gostei pra caramba, Bruno Bandeira. Um homem bom, acredita nas mentiras de Bruno Bandeira. Tá aí, digam o que acharam. Vemo na próxima, mais um vídeo gigantesco aí pra vocês. Espero que gostem e até mais.